Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o nosso volume 3, vamos dar aí continuidade ao nosso conteúdo de geografia, ao nosso material do 8º ano. E agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a América Central. Esse é o primeiro capítulo, a primeira unidade da nossa apostila 3. Então vamos à nossa videoaula de hoje. Bom, turma, a América Central, ela é, uma das partes do nosso continente americano. Vocês sabem, todos nós sabemos aí que o continente americano, ele se subdivide, a sua subdivisão, fitogeográfica, como a gente pode classificar, ela se subdivide em 3 partes, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Sul é aquela pela qual nós estamos localizados. A América do Norte, aquela onde nós encontramos Estados Unidos, Canadá e México, que nós já estudamos no volume anterior. E agora nós vamos trabalhar aí um pouquinho sobre a América Central, a parte aí do nosso continente americano que possui a menor extensão de terra, essa pouca quantidade aí de extensão de terra, mas que apresenta aí uma diversidade de ilhas, apresenta aí bastante ilhas localizadas principalmente na parte do Oceano Atlântico, ilhas essas, que fazem parte aí da América Central e que inclusive são chamadas aí, costumamos chamar de América Insular, por exemplo. Bom, a América Central é a menor das 3 partes que constituem, o chamado continente americano, o continente chamado aí de América. E a América Central, turma, ela se compõe de 2 partes. Uma delas, conhecida como América Central Istmica ou continental, que é uma estreita faixa de terra que liga a área da América do Norte à área da América do Sul. Essa, inclusive, que vocês estão vendo aí na imagem, fazendo aí a ligação do México com a América do Sul aqui, aonde nós estamos localizados. A outra parte é a América Central Insular, essa que eu falei para vocês, que é constituída aí pelas ilhas do Mar do Caribe, chamadas aí de Antilhas, além do arquipélago das Bahamas e das ilhas de Turques e Caicos. Algumas ilhas do Caribe são marcadas pela instabilidade geológica, sujeita, essa região aí a determinadas erupções vulcânicas e também a alguns tipos de terremotos se ocorrendo. Bom, essa área, turma, da América Central, principalmente essa área aí da América Insular, que é essa justamente composta, pelas ilhas, como a gente sabe que nessa área, nós temos aí uma grande quantidade de ilhas. Essas ilhas, turma, elas são bem famosas, elas são bem conhecidas aí por conta da sua paisagem, por conta aí da sua exuberância, vamos dizer assim, das suas praias, das suas belíssimas praias, porque realmente essa área da América Central, onde essas ilhas elas estão localizadas, realmente, geograficamente falando, em questões de paisagem, em questões aí paisagísticas, realmente essas ilhas, elas são ilhas que são compostas de praias belíssimas, próprias realmente para incentivar aí a questão do turismo, próprias mesmo para passear, para conhecer novas áreas e por aí vai. Agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a América Central e algumas informações aí sobre alguns dos seus países e inclusive a sua formação territorial, a sua colonização. Essa parte aqui, turma, eu coloquei para vocês os países que fazem parte da América Central continental. Ou, se vocês quiserem chamar, de América Central Istmica, como vocês queiram chamar. Esses são os países que pertencem ao istmo. O istmo, turma, ele representa uma estreita faixa de terra que liga 2 áreas de terras maiores. Ou seja, a América Central, essa parte aí, que compõe esses países da América Central,
ela liga duas outras grandes porções de terra, que no caso é a América do Norte e a América do Sul. Então, essa parte da América Central, turma, ou ela pode ser chamada de América Central Istmica ou América Central Continental, como vocês querem classificar. E aí, na imagem, né, eu coloquei para vocês justamente aonde fica cada país, né? Aonde cada país está aí devidamente localizado, e ele também dá aí para vocês a respectiva capital de cada um desses países que pertencem a essa parte da América Central continental. Nessa outra parte, turma, eu já coloquei para vocês a América Insular, que no caso, né, são os países, as ilhas que compõem a parte da América Insular. Lembrando que essa parte da América, turma, é aquela que eu falei para vocês que é composta aí, né, de várias ilhas, ilhas essas aonde a sua economia, né, praticamente a economia dessas ilhas, ela é muito voltada principalmente na questão do turismo, principalmente onde a gente tem aí, né, a parte do Mar do Caribe, por exemplo, aonde são praias belíssimas, né, e que acaba movimentando a economia do país com bastante turistas indo visitar essas ilhas durante todo o ano. E claro, né, também levando aí em consideração o fato de que como essa área ela está bem próxima da linha do Equador, o que também vai favorecer aí uma certa presença, né, de climas quentes nessa área, ajudando aí nessa dinâmica econômica dessas ilhas, movimentando aí o turismo nessa determinada região. Um dos países, turma, que mais chama a atenção na América Insular é Cuba, por ser aí um país socialista, né? E por já ter travado aí alguns conflitos com os americanos, por exemplo, e também por conta, né, de toda a história de Fidel Castro, por conta aí de toda a história dos cubanos em si, né, por terem utilizado como, por exemplo, um sistema socialista, uma economia, né, socialista. Vale lembrar que Cuba é praticamente que o único país que nós temos aqui no continente americano possuindo esse tipo de sistema, que é o sistema econômico do socialismo. E um outro país também na América Insular que chama muita atenção, turma, é o Haiti. Mas o Haiti, turma, chama a atenção pelo nível de pobreza. O Haiti é o principal país aí da América, né, do continente americano como um todo. Principal, turma, porque eu digo que na questão da pobreza, né, ele é o país mais pobre que nós temos aqui no continente americano e infelizmente é um país aí que passa não só por problemas relacionados à pobreza, né, por conta de sua economia não conseguir se desenvolver, por exemplo, mas também é um país aí que acaba passando, né, por problemas de ordem da natureza, né, de ordem aí geológica, por conta de terremotos, por conta de tsunamis que vira e mexe assolam a parte do território do Haiti.
Agora nós vamos abordar um pouquinho sobre a ocupação territorial da América Central. Os espanhóis, turma, eles governaram quase que toda a parte continental da América Central, administrando como províncias, né, do Reino da Guatemala. Essa colônia também inclui partes do sul do atual México, executando o Panamá. Os espanhóis, turma, governaram o Panamá primeiramente a partir do Peru e depois da Colômbia. As Antilhas também foram colônias espanholas e posteriormente mudaram de mãos algumas vezes com a chegada de suecos, dinamarqueses, holandeses, franceses e ingleses. Por isso, né, esse mapa que eu coloquei aí para vocês, ele não tá, né, totalmente tão fixo assim, que vocês possam captar, né, olhar aí totalmente, mas esses foram aí alguns dos países, né, que trabalharam na questão dessa ocupação territorial da América Central. O Haiti, turma, ele foi o primeiro país da América Latina a se tornar independente em 1804. E logo depois a América Central continental se tornou também independente dos espanhóis, isso em 1821. Por um curto período, né, nós tivemos Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica e Nicarágua, que também se juntaram ao México. E por volta de 1840, cada um dos países se tornou independente. Já no início do século XX, a República Dominicana e Cuba também já eram países independentes e a maioria das outras ilhas alcançou a sua independência a partir aí, né, na segunda metade do século XX. Atualmente, turma, as principais atividades econômicas da América Central continental, elas estão aí relacionadas ao cultivo de produtos, né, tropicais voltados para o mercado externo, né, ou seja, voltados aí para o abastecimento do mercado externo. Grande parte dessa produção agrícola se destina a essa exportação, né, e acaba ocupando aí extensas propriedades de monoculturas na região, como por exemplo aí o cultivo do café e também o cultivo da banana. E eles também têm, né, além da madeira, né, eles também têm aí a extração da madeira e também essa intensa exploração dela na costa atlântica. Nessa parte, turma, da América Central, nós temos o litoral atlântico, que acaba predominando aí, né, como uma forma de trabalho a agricultura de subsistência, que acaba sendo praticada em pequenas propriedades com o emprego aí de técnicas tradicionais e de uma mão de obra familiar. Agora nós vamos dar um foco nesses aspectos sociais da América Central. Essa foto que eu coloquei aí para vocês, turma, é justamente, né, uma foto do Haiti, tá? De uma das ruas aí desse país. Como eu falei para vocês, o Haiti, ele é o país mais pobre que existe dentro do continente americano. A sua sociedade, né, a sua população passa por intensos problemas, não só problemas sociais, né, problemas políticos e econômicos, como também problemas aí de ordem natural, da natureza, né, com algumas catástrofes que quando acontecem acabam aí devastando todo esse país, principalmente pelo fato de, né, dele ser ali banhado, praticamente que todo ele pelo mar, né, pelo Oceano Atlântico. A população, turma, absoluta da América Central, ela é aí de aproximadamente 90 milhões de habitantes, né? Distribuídos aí por cerca de 735,6 mil quilômetros quadrados. A América Central, ela possui aí cerca de 122 habitantes por quilômetros quadrados. Isso significa que em cada parte dela, nós temos aí cerca de 122 habitantes por quilômetros quadrados, né, espalhados por essa área. Porém, turma, a distribuição populacional na porção istmica, ela é irregular, com uma maior concentração nas áreas centrais e também na área da costa do Oceano Pacífico. Por outro lado, há uma menor concentração populacional na costa do Oceano Atlântico
em virtude, né, da presença de pântanos e de uma densa floresta. Já na porção insular, essa concentração é maior nas áreas litorâneas. A região abriga alguns dos países mais pobres, né, como o Haiti, que eu falei para vocês. E essa imagem, né, novamente repetindo aí que essa imagem é a imagem do Haiti. Porém, turma, nessa localidade, né, da América Central, a gente tem aí uma baixa qualidade de vida, expressa também por altas taxas de mortalidade infantil e também de analfabetismo. Nós também temos aí grandes desníveis sociais e, claro, uma elevada concentração de renda. Essas são características aí da América Central, assim como também um predomínio da sua população rural. Vale ressaltar aí para vocês que a maioria desses problemas, né, ocorridos aí na América Central, eles acabam sendo fruto da dominação colonial, porque muitos países se tornaram politicamente independentes apenas aí no final do século XX, enquanto ainda permanecem economicamente dependentes, né? Ou seja, a América Central ela ainda assim possui muitos países que, embora sejam independentes, né, de forma política, eles continuam tendo ali as suas economias sendo dependentes, né, de ajudas financeiras, né, vindas de outros lugares. Turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.